Já estamos de volta com o pessoal da TV e também do YouTube. E a gente recebe neste momento, a conversar conosco aqui, o deputado federal Ricardo Salles, que, como a gente sabe, ele é um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sabemos o posicionamento dele, já colocou nas redes sociais, inclusive, em relação a essa operação de ontem. Mas gostaríamos de ouvir aqui ao vivo também qual é a análise que ele faz diante de tantos dados que estão sendo divulgados pela Polícia Federal neste momento, mostrando uma gravidade. Ouvimos há pouco também a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, falando que são muito graves as informações que estão sendo divulgadas. Olá, deputado, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, Josias, Thales Faria, enfim. Não, é muito grave, de fato. Eu acho que você ter um plano para matar alguém, seja lá quem for, né, é sempre algo muito grave. O Brasil, vocês vão se recordar, porque foi neste programa aqui na UOL, logo depois da eleição, no segundo turno, em 2022, acho que a primeira entrevista que vocês fizeram, não sei se estavam os três presentes, não me recordo, foi logo a seguir da eleição, do resultado das eleições do segundo turno, e eu estava sendo muito criticado porque fiz um tweet na época, ainda era o Twitter, né? Fiz um tweet dizendo que, olha, acabou a eleição, vamos tirar as lições que podem ser apreendidas disso e bola para frente e olhar para ganhar a eleição em 2026, ou seja, bola para frente, acabou. Né? E eu sou dessa opinião de que acho que o processo eleitoral não foi justo, acho que a justiça eleitoral teve lado, o que compromete a sua imparcialidade e, consequentemente, pendeu o resultado a favor do presidente Lula, mas, bem ou mal, foi eleito, enfim, faz parte do ciclo democrático e da alternância dos poderes. Quando se depara com uma informação dessas, eu acho que não há dúvida da sua gravidade, da sua importância, da sua relevância, mas também acho, me parece, que é necessário também, pela própria gravidade, pela própria repercussão por tudo isso, ter opiniões, ter atitudes e, sobretudo, condução processual, a maneira como se conduz o processo na prática, com muita parcimônia, porque, dada justamente, repito, a gravidade dessa acusação e desses fatos e tudo mais, não deve haver margem para assodamento, né, para conclusões precipitadas e para condenações ainda intempestivas. Eu acho que isso tudo tem que ser averiguado, tem que se observar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, mecanismos que não, garantias, perdão, que não estão sendo observadas de maneira adequada no caso dos presos do 8 de janeiro. Mas, independentemente disso, toda essa questão de golpe, de tentativa ou de planejamento, né, de assassinato, seja do então candidato eleito Lula, do Geraldo Alckmin, que inclusive foi meu chefe, e do ministro Alexandre de Moraes, obviamente são coisas muito graves, inadmissíveis e que precisam ser apuradas, com o Deputado, devido o processo senhor, legal, deputado, o senhor está, obedecendo o rito. Pois não. deputado, o senhor está sendo super cauteloso aí na sua palavra, falando da gravidade da descoberta, no entanto, falando que tudo precisa ser investigado, não é possível fazer um julgamento antecipado. Muitas pessoas falando nesse momento sobre o conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro diante de tudo isso. O senhor acredita também que ele tinha conhecimento, já que Braga Neto, que era o seu vice, tinha conhecimento segundo as informações? De novo, dizer que é possível que ele tenha conhecimento, claro que sim, é possível que sim, mas não dá para afirmar que ele tinha conhecimento. De novo, eu acho que, Fabiola, é preciso, e eu não estou sendo cauteloso só por uma questão política, eu estou sendo cauteloso porque eu acho que o Brasil tem sofrido nos últimos anos um excesso de assodamento de condenações, tanto no campo moral quanto jurídico, de atropelamento do rito processual, de afastamento da presunção de inocência das pessoas. Isso é uma coisa muito grave. E eu disse aos meus amigos juristas, sobretudo os criminalistas, que são, na sua maioria, gente de esquerda, os melhores criminalistas do Brasil, ou a maioria dos melhores criminalistas, são de esquerda e muitos dos quais são meus amigos pessoais, né? Até por relações, estudamos juntos, enfim, não importa. Eu tenho dito, olha, a mesma crítica ao assodamento, ao não observância ao devido processo legal, ao afastamento da presunção de inocência, que vocês fizeram com justa medida no caso da Lava Jato, vocês não estão fazendo agora.
E a aplicação de princípios do direito, de garantias fundamentais, de princípios mesmo, de convicções pessoais, melhor dizendo, ela deve se sobrepor à pessoa. Você não acredita ou desacredita, você não apoia ou desapoia determinadas teses e procedimentos no campo do direito, consoante a pessoa que está sendo julgada. Era uma frase muito conhecida no campo do direito, desde a época, antes até de eu ser estagiário de direito, há muitos anos atrás, que o juiz não deve olhar a capa dos autos, ou seja, não interessa qual é o nome do réu, não interessa qual é o nome da parte, você tem que jogar com os fatos e com a lei. Deputado, Infelizmente, há uma questão muito personalizada, Thales, nesse vamos momento. Eu afastar o falo, nome, vamos afastar o nome do Jair Bolsonaro. Não vamos, como diria o Marco Marcel, fulanizar. Eu queria saber, pelo que está aí, pelo que o senhor viu, o senhor acredita que houve tentativa de golpe de Estado ou não? eu acredito, pelo que tem na imprensa, porque eu não participei, já não estava no governo há muito tempo, né? Não sei por dentro os fatos, pelo que se lê na imprensa, eu acho que houve a cogitação, a discussão, né? A ponderação acerca disso. Tentativa já é uma outra palavra. Tentativa é quando você efetivamente toma as medidas para dar o golpe e elas se frustram, ou você perde, ou você, enfim. Esta é uma Como, diferença. por exemplo, você ir para a casa do ministro, ficar na frente da casa do ministro e dizer aborta, aborta, aborta. Bom, até o momento em que ele abortou, ele não fez nada, ele só foi na Ele porta da tentou? casa do ministro. Não Não, isso tentou. começou a Tentou se execução. ele tem. Não, veja só, essa é uma questão fundamental. Você ir para a porta da casa de alguém e ficar lá de tocaia vendo a pessoa entrar e sair, jornalista faz isso direto. Jornalista vai com a sua Esse é câmera o na início de porta. uma matéria. Pois é, então jornalista vai na porta da casa de alguém ou de um escritório, faz parte da apuração jornalística, tá certo? Uma execução Então, de matéria. exato. Então ele vai lá, tira fotos, tá, etc. Até aí ele não fez nada. Se ele tivesse, então vou fazer uma analogia com essa pessoa, eu não sei qual foi o nome do que fez a tal da tocaia lá, ou fez a vigília, né? Ou que teria feito, segundo os autos, eu vou ser muito cauteloso. Até aí ele não fez nada. Ele está observando se o ministro foi, se o ministro voltou. Isso não é crime. Jornalista faz isso toda hora. Se ele tivesse tentado ir para cima do ministro, tentou abrir a porta de um carro blindado, não conseguiu, deu um tiro no vidro, o tiro não transfixou o vidro, aí eu te digo, ele fez e não teve resultado. Mas observar, não fez. Então, assim, eu acho que é preciso ter uma certa gradação aí para nós não dizermos que tentaram o golpe e deu errado. Não, eu, até onde vi até agora, eu não vi o golpe tentado. Eu vi, acreditando em tudo que está na imprensa, estou partindo desse pressuposto, eu vi planejamento, eu vi discussões, eu vi elucubrações a respeito, mas a tentativa, estrito senso, botar a tropa na rua, fechar a rua, né? Até o ministro Celso de Mello, faço referência rápida aqui para não me alongar, o ministro Celso de Mello, hoje, escreveu um artigo, se eu não me engano, no Estadão ou na Folha, em que ele cita um caso ocorrido em 1963 com o ministro do Supremo Tribunal Federal, à época, ministro Nunes Leal, que teria sido sequestrado por militares durante o dia e solto ao final do dia. Esses militares queriam que ele desse uma determinada declaração, enfim, tem que ler o artigo lá do Celso de Mello. Isto sim é ação efetiva. Se ele tivesse ido, viu para onde ia o ministro e abortou, seja lá por que motivo foi, abortou porque não concorda, porque teve medo, porque não importa. No momento em que ele abortou qualquer tentativa, ele não fez a tentativa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, Thales, porque planejar, pensar, discutir. Se você for numa reunião das alas mais radicais do PT, ou do MST, ou de outros, você vai ouvir barbaridades, planejamentos, conjecturas, hipóteses, talvez até mais graves do que essa. Mas Essa é nem por isso. essa é uma discussão que, enfim, vai ser travada durante muito tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta de natureza política, né? O senhor disse Claro. é preciso assegurar o devido processo legal, com toda razão, a investigados, suspeitos, denunciados, mas eu queria saber do senhor o seguinte: o Bolsonaro já está inelegível, ele agora vai passar uma fase muito difícil, porque muito provavelmente vai ser denunciado pela Procuradoria-Geral, depois isso pode virar uma ação penal no Supremo, ele vai passar por uma tormenta jurídica, vai descer aí os 9 círculos do inferno. E o que eu queria saber do senhor não acha que esse campo que o senhor representa, do qual o senhor participa, que é o campo da
da política mais conservadora, teria que discutir uma alternativa política para 2026 sem o Bolsonaro? Esse grupo não teria que se distanciar do Bolsonaro, não no sentido de abandoná-lo, nada disso, mas para discutir objetivamente alternativas políticas a ele? Ou o senhor acha que esse vínculo deve ser mantido? Não, eu acho que essa fala dele, dizendo, olha, o nome para 2026 é Jair Messias Bolsonaro, é um pouco de self-preservation, né? Quer dizer, a preservação do seu poder político. Mas ele próprio, o presidente Bolsonaro, tem a dimensão de que, não conseguindo reverter a sua inelegibilidade, e esses fatos agora, trazidos ainda que com certo exagero midiático ou com um timing escolhido a dedo, eu não vou entrar nesse mérito, porque seria muito subjetivo, mas essas coisas atrapalham efetivamente algo que já não era fácil, que é reverter a sua inelegibilidade. Portanto, cogitar-se nomes que podem eventualmente representar o campo conservador da direita não é um crime de lesa majestade ou lesa autoridade. O próprio presidente Bolsonaro, interna corporis, talvez ele não diga isso publicamente, mas interna corporis cogita. Você tem a discussão sendo feita sobre a alternativa do nome do Tarcísio, o próprio Ronaldo Caiado, o Zema, governador de Minas, o Ratinho Júnior, e até outro dia alguém comentou, não sei quem foi, o nome do Eduardo, filho do presidente Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto, né? Agora, o senhor passou por uma experiência que mostra como reage o Bolsonaro quando alguém diverge dele, né? O senhor, na sucessão municipal de São Paulo, o senhor teve uma opção política diferente da do Bolsonaro e foi fustigado por ele, pelo bolsonarismo, o senhor e outros, né? Que não fizeram a mesma opção que ele. Então, o senhor sabe que ele reage de forma adversa, quem o contraria. O senhor diz, ainda que ele esteja discutindo internamente alternativas, em público ele não admite, né? O que eu lhe pergunto objetivamente não é hora de ignorar um pouco as idiosincrasias do Bolsonaro e a direita, os conservadores, entenderem que a política precisa de uma alternativa para esse campo que não passará pelo Bolsonaro? Olha, veja, eu acho que assim, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é a maior autoridade da direita, tem o maior peso político, um ex-presidente da República, consequentemente, não é possível ignorá-lo. Agora, por outro lado, e você citou o exemplo da prefeitura aqui em São Paulo, em que eu preferi uma alternativa ao Ricardo Nunes, que eu não acreditava que seria um bom candidato. Claro que comparado ao Boulos, eu preferi o Ricardo Nunes. Mas no primeiro turno, eu não preferi e assumi o risco, como você bem colocou, de divergir dessa conversão, dessa convergência pró-Nunes, que trouxe um centrão e trouxe uma série de forças com as quais eu não me alinho e não me alinharia, né? Mas, de todo modo, e sofri, como você bem colocou, sofri as consequências disso. Mas, sem ignorar o Bolsonaro e sempre valorizando o seu papel, é possível e é necessário, sim, discutir essas alternativas se o plano A não der certo. E esses nomes que foram trazidos aqui, que nós citamos agora, são as alternativas mais evidentes. E é possível, sim, é preciso discutir isso com absoluta naturalidade. Não se trata de trair, né, o presidente Bolsonaro, e sim reconhecer que ele é o mais forte, o que tem mais legitimidade, o que tem história, foi presidente, mas enfrenta uma dificuldade jurídica que depende de terceiros, não depende de nós. Depende do Tribunal Superior Eleitoral e depende, em última análise, do próprio Supremo Tribunal Federal. E que se mostra, em razão de todos esses fatos agora mais recentes, cada vez menos inclinado, se já não era muito, cada vez menos inclinado a reverter isso, né? Claro que tem o componente do Trump que se elegeu lá fora, isso mexe um pouquinho com as coisas, tem o Milley aqui do lado, você tem alguns aspectos aí que militam favoravelmente a tese da reversão da inelegibilidade. Mas, olhando o perfil dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de 11 ministros, só 2 têm simpatia pelo presidente Bolsonaro, você tem 9 que são, pelo menos a priori, contrários. Então, é uma situação que, de fato, precisa de uma análise mais ponderada, equilibrada e menos emotiva. Deputado, e paralelo a isso, há essa tentativa também de uma anistia, né? O próprio Bolsonaro foi lá no Congresso pedir, ele fala da anistia dos envolvidos no 8, mas ele também está no pacote, né? O senhor abriu a entrevista hoje aqui
falando sobre a gravidade dessa descoberta da Polícia Federal e que isso tem que ser investigado com seriedade, até para que a gente passe a limpo, né, essas investigações e coloque a nossa democracia como uma grande prioridade no país. Diante disso, e se realmente tudo isso vir a ser comprovado dessa maneira como já está sendo apresentado, o senhor acha que vale ainda a pena seguir adiante com o pedido de anistia a Bolsonaro ou não? Veja só, o processo de anistia que está sendo discutido no Congresso, pelo menos lá na Câmara dos Deputados, e que foi atingido por uma manobra regimental que tirou o seu trâmite natural da CCJ e transferiu para uma comissão especial, um fito claro disso entrar naquela lógica do processo de escolha da sucessão na presidência da Câmara, ele não tem nada a ver com esses fatos agora revelados. As pessoas do 8 de janeiro, que estão ali presas, essas sim foram julgadas e muitas já condenadas sem o devido processo legal, sem a garantia da ampla defesa, sem a garantia do contraditório, sem uma garantia que é importantíssima, que é o juízo adequado. Essas pessoas não tinham que estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, muito menos por os juízes que são, de certa forma, vítimas, né, desses ataques de rede social e tudo mais. Então, há uma conjuntura gigantesca de ilegalidades, de problemas formais nesse procedimento dos condenados do 8 de janeiro, e a anistia a essas pessoas é medida de justiça e causa muito espanto, causa-nos espécie, uma certa indignação, o silêncio de autoridades do mundo jurídico, sejam advogados, promotores, juízes, desembargadores, que sempre defenderam. Não estou falando nem do caso da Lava Jato, estou dizendo desde da redemocratização, da anistia lá do Figueiredo de 1979, das defesas que foram feitas durante o regime de 64 por advogados. Eu sou de uma família de advogados. Meus pais se formaram, tanto meu pai quanto a minha mãe, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, meu pai em 68, minha mãe em 72, em meio ao regime militar. E eles tinham amigos que eram advogados dos presos políticos. E tinham amigos que eram de direita e, mesmo assim, se insurgiam contra as ilegalidades e diziam quando havia perseguições, quando haviam coisas indevidas. Portanto, o que nós estamos assistindo hoje é um abandono completo dessas pessoas do 8 de janeiro, num processo tocado e administrado de forma totalmente ilegal, sem observância das garantias constitucionais e fundamentais, e que, portanto, merecem, por uma questão moral e de justiça, ser feita uma anistia. Mas a anistia tem um segundo ponto, Fabíola, que me parece ainda mais importante. A história do Brasil é feita de conturbações, problemas, prisões, inclusive de militares, desde a colônia, do Império, do Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Velha República, Vargas, Juscelino, João Goulart, Jânio Quadros e o regime militar de 64 com a anistia de 79. Ou seja, você tem aí praticamente 200 anos de problemas, de prisões e seguido de anistias e perdões para pacificar o país. A medida necessária para pacificar este país é você começar a distensionar e fazer uma anistia. Esses fatos de 2022, ainda que graves, e agora estou me referindo às investigações de agora, esses fatos de 2022, ainda que muito graves, eu não estou tirando a sua gravidade, se verdadeiros forem, eles aconteceram em 2022. Já se passaram 2 anos. O país não consegue conviver com esse ambiente de conflito, com esse esgarçamento social, com essa guerra permanente, com esse sentimento de injustiça. O senhor está falando aí, aconteceram em 22 agora, a gente está em 24, faz 2 anos. Isso, há 2 a anos não, atrás. A não punição e a não, o não entendimento da gravidade disso abre espaço para que aconteça novamente, né? Assim que acontece a história, né? Quando o senhor fala aí, aconteceu em 22, não quer dizer, passa um pano e esquece, é isso que o senhor diz? Mesmo sendo muito grave? Veja só, Fabíola, deixa eu colocar em perspectiva. Eu não vou entrar no mérito, eu vou evitar a politização disso, porque, obviamente, você sabe que eu sou uma pessoa de direita e terei sempre uma visão de direita. Mas, em 1979, quando o general Figueiredo fez a anistia total e restrita, plena e etc., tinha ali gente que matou, que sequestrou, que roubou, que explodiu bomba em aeroporto, que fez justiciamento, que é assassinato. E essas pessoas foram beneficiadas pela anistia. Portanto, crimes
muito mais graves, mas incomparavelmente mais graves, do que invadir um prédio público, ainda que seja o Supremo Tribunal Federal, o Senado ou a Câmara, ou o Palácio do Governo, o Palácio do Planalto, perdão. E são crimes, sim, não tem dúvida, de invasão de propriedade, depredação de prédio público, não há dúvida disso. Mas são crimes muito menos graves, não teve sangue, não tinha arma, foi num dia que os prédios estavam fechados, quer dizer, não tem comparação. Se você anistiou em 79 coisas muito mais graves, por que não anistiar agora? Essa é a Mas vai questão anistiar fundamental. antes de condenar, deputado? Nem Mas condenou veja, ainda, o Bolsonaro não foi nem condenado. Esses generais que estavam com ele não foram nem condenados, vai anistiar antes. Os presos do 8 de janeiro, tem ali a mulher que escreveu com batom na estátua, a outra velhinha de não sei aonde, lá de Santa Catarina. Você não precisa chegar a condenar essa pessoa para dizer, olha, você já está há 2 anos preso temporariamente. Sabe o que é mais grave, deputado? O que é mais... Até o ministro Luiz Roberto Barroso estava falando isso outro dia. Foi oferecido a vários participantes desse quebra-quebra do 8 de janeiro a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal. Aqueles que tinham menos gravidade, que estavam lá, foram até presos e tal, mas verificou-se que não se envolveram mais profundamente no quebra-quebra e tal, e não quiseram. A maioria não quis. Então, há um envenenamento social que quer me parecer que, se não houver uma consequência qualquer, tivemos aí ainda outro dia, né, o sujeito que se explodiu lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, quer me parecer que, se faz-se agora essa anistia que o senhor menciona, com um paralelo histórico que talvez não seja adequado, porque, como disse aqui, não houve nem condenação ainda, né? Mesmo no caso do 8 de janeiro, os julgamentos ainda estão em curso, né? Quer me parecer que pode parecer um estímulo, pode significar um estímulo à reincidência, não? Veja só, por que eu não concordo com esse argumento, Josias, com todo o respeito? Porque você não precisa condenar uma pessoa que já está há 2 anos presa, né? Você tem gente que está há 2 anos presa, cujo advogado não teve acesso aos autos, que para visitar o seu cliente é uma via crucis. Quer dizer, a pessoa já está há 2 anos sofrendo uma série de arbitrariedades em pleno dito regime democrático. Né? O que se diz, e o Barroso diz isso, e outros ministros, olha, o Brasil vive plenamente o seu regime democrático. Ora, se vive plenamente o seu regime democrático, ainda mais grave você ter um desrespeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório. Né? Então, é ainda mais grave, porque em 64, até o final do regime em 85, era uma ditadura, ponto final. E ali você não escondia que era uma ditadura e acabou. Aqui não, você está dizendo, o regime é democrático. O Brasil está plenamente no gozo do seu regime democrático. Em que pese essas pessoas estejam respondendo a um processo que é manifestamente ilegal, manifestamente desrespeitoso às garantias fundamentais. Então cabe, só para encerrar, desculpe, cabe sim, na minha opinião, desculpe, cabe sim uma anistia antes que essas pessoas tenham uma condenação formal. Me parece que esse é um argumento meramente capcioso do ministro Barroso e de outros para dizer, não, agora não é hora de anistia, vamos deixar essa turma sofrer um pouco mais e aí, quem sabe, lá na frente a gente faz. Isso não é papel de quem é ministro do Supremo Tribunal Federal. Deputado Ricardo Salles, muito obrigada por atender nosso convite, estar aqui trazendo seu posicionamento também a respeito de tudo isso. Um bom dia ao senhor e até uma próxima. Obrigado, Fabíola, Josias, Thales e a todos que nos assistiram. Muito obrigado. E a gente já emenda uma outra entrevista, eu peço até desculpa